fez um post, a gente tem também para mostrar aí para você, uma nota oficial sobre a situação do técnico Arthur Jorge. Essa tem sido uma movimentação que tem chamado muita atenção na central do mercado. E aí, diz o Botafogo, em relação às notícias publicadas na imprensa nos últimos dias, vem a público para os seguintes esclarecimentos. Arthur Jorge tem contrato até 31 de dezembro de 2025. 2, o Botafogo não deu seu consentimento a nenhum clube para falar com o nosso técnico e não recebeu nenhuma solicitação para tal. 3, Arthur Jorge é um dos técnicos mais bem pagos do futebol brasileiro. Com o sucesso esportivo do Botafogo na temporada atual, o treinador também receberá um generoso bônus previsto em contrato. E 4, como é protocolar em todos os assuntos relativos aos seus funcionários, esperamos que os próximos... E aí, peraí que eu preciso baixar meu texto aqui para ler toda... Esperamos que os próximos... A gente tem o texto ali, completo, só para ver o finalzinho, que é o número 4 ali da resposta do Botafogo. Os passos nessa questão sejam resolvidos internamente entre as partes envolvidas. Esse recado é para a imprensa ou é para o Arthur Jorge, Ramon? Me parece que Então, eu estava pensando nisso, né? Assim, meu filho, você tem contrato, se quer sair, paga multa. Ali, ó, tá ali, o Bené já terminou. Próximos passos nessa questão sejam resolvidos internamente entre as partes envolvidas. Meu computador fechou na hora que eu estava terminando de ler, mas deu tudo certo. Daqui eu só consigo ler nota oficial. Daqui tá mais perto, tá mais perto de mim. E vai falar, não é pra imprensa, porque a gente não vai... Ninguém vai querer contratar o Arthur Jorge, não, né? E não foi... noticia. E a resposta, né, foi do... Quem disse que as propostas eram tentadoras, revelou propostas e... confirmou, no caso, que tem interesse em outros clubes, foi o próprio Arthur Jorge, né? Ninguém tá... Inclusive, eu tô até vendo agora aqui uma aspas do empresário do Arthur Jorge, Hugo Cajuda, que eles receberam uma oferta em outubro e prontamente comunicou o Botafogo. E na semana da final, eles avisaram mais uma vez que tinham 3 propostas, uma do México, uma da Europa e outra do Catar. Então, assim, eu acredito que, obviamente, ele está muito valorizado, né? Não tem como não estar. Pode até que seja ele querendo sair, querendo uma compensação financeira que o Botafogo, na minha opinião, não tem como cobrir uma proposta do Catar, né? A gente sabe muito bem disso. Ele deve estar querendo ir e esse recado aí certamente é pro Arthur, né? Tá na cara, né? Exatamente. Vamos então agora sim para a Central do Mercado, trazer o André Pessoa aqui para o Papo no Tá Na Área de hoje, para começar falando então sobre o atual campeão da América e do Brasil. André Pessoa, boa noite para você. Seja bem-vindo ao Tá Na Área, abrindo essa semana da Central do Mercado, começando com o tema Botafogo, amigo. Tudo bem, Bené, Camila, Rafa, Ramon, todo mundo ligado no Tá Na Área? Pois é um assunto que esquentou, essa nota oficial que vocês trouxeram, né? Toda essa especulação, porque a gente lembra quando o Arthur Jorge saiu de férias, viajou para Portugal, o GE. Globo trouxe a informação, a proposta do Al Rayyan do Catar. E aí, na chegada do Arthur Jorge a Portugal, ele comentou sobre essas propostas e fica muito claro, inclusive quem quiser acompanhar aí na segunda tela, pode entrar no GE. Globo, a apuração dos nossos setoristas, a Jéssica Maldonado, o Giba Pérez, trazendo mais detalhes dessas divergências muito claras entre Arthur Jorge e o staff dele e o Botafogo, né? Enquanto o Arthur Jorge defende que avisou e informou o Botafogo do recebimento dessas propostas, como o Ramon disse, que aconteceram ainda em outubro, antes do jogo das semifinais contra o Peñarol na Libertadores, mas que por conta do Botafogo estar envolvido em competições importantes, nenhuma negociação aconteceria enquanto o Botafogo estivesse jogando qualquer campeonato. E a posição do Botafogo, deixada muito clara nessa nota, que espera que esses assuntos sejam resolvidos de forma interna e que o Botafogo alega não ter sido avisado. Enfim, está claramente versões contestantes diferentes sobre esses novos passos e a gente aguarda para saber. E lembra, o Arthur Jorge tem multa rescisória, tem contrato até o final de 2025, uma multa rescisória de cerca de 2 milhões de euros, na casa dos 12 milhões de reais. Se ele quiser rescindir esse contrato, talvez não seja necessária uma conversa tão clara com o Botafogo. Claro que a gente ainda lembra que haveria um papo entre o Arthur Jorge e o John Textor para a gente definir essa questão, para aí sim ter talvez o futuro do Arthur Jorge definido, que nesse momento parece que já não está tão mais perto de continuar no Botafogo. Eu gostei muito dessa última linha, né? Vamos resolver internamente, depois soltarmos aqui a nota oficial. Recadinho, depois colocarmos aqui tudo em público, né? Agora vamos tratar internamente. Mas acho que tem um ponto importante também nessa nota,
que é algo que a nossa apuração foi trazendo ao longo dos dias, é que um ponto que também pesa a favor de um clube que faça uma proposta alta, um clube, claro que a gente está falando de cifras milionárias e bilionárias até, porque a gente está falando de outra moeda muito valorizada, que é o dólar, mas a favor de outros clubes que queiram tirar o Arthur Jorge nesse momento com um contrato, lembrando que o Botafogo está corretíssimo em lembrar disso, ele tem contrato até o final do ano que vem, é que o salário, aí quando o Botafogo fala que ele tem um dos salários, melhores salários do futebol brasileiro, a questão que a nossa apuração trouxe é que o salário do Arthur é menor do que de outros treinadores do próprio Botafogo que vieram antes dele. E que, portanto, justamente pela situação em que ele foi contratado, né? O Botafogo apostou no Luiz Castro e deu certo até ele deixar o clube, né? A gente não sabe como ia terminar, mas deu certo. Depois fez outras contratações que não deram certo, então veio no Arthur como uma aposta também pelo trabalho que tinha no Braga. E aí ofereceu pagar aquilo que ele também aceitou por um contrato até o final do ano que vem e que entendeu que era importante. E agora, esse salário talvez seja sendo pauta, porque o Arthur Jorge acabou de conquistar um Campeonato Brasileiro na Libertadores, bacana, então quer ser valorizado, mas de fato o que se fala sobre esse salário é que ele era menor do que os antigos treinadores, mas o Botafogo traz essa informação de que é um dos maiores do futebol brasileiro. Mas você falou, seu salário é X, se os outros ganhavam Z, você citou o X. Eu acho que agora sim pode sentar, ter uma conversa, se couber no orçamento do clube e o John Textor entender que ele merece ser valorizado, que tem esse aumento de salarial. Ele só não pode, na minha opinião, colocar na mesa que eu estou recebendo menor que o Luiz Castro e o Laje. Então, aí, para mim, já começa errada essa negociação. Tem que pôr na mesa assim, eu fui campeão da Libertadores e do Brasileiro. Eu quero ser valorizado. E a partir daí você começa a conversar. Sim. Eu acho que esse ponto tem que começar assim. Mas eu estou com o André, assim, tá parecendo que está tendo até um certo litígio, na minha opinião, tá? Isso não é informação, é opinião. E que o Arthur está mais longe do Botafogo agora do que perto. E é preocupante, né? Porque a gente fala de uma sequência, claro que a gente sabe que o Botafogo de 23 para 24 mudou muito, mudou inclusive o técnico, mudou o time titular inteiro, quase todo, né? Foi contratando bastante ao longo da temporada e se tornou um time vencedor, fez história ao vencer Libertadores e Brasileiro no mesmo ano. Para falar de 2025, a gente já imaginava uma sequência de trabalho do Arthur Jorge, né? Então isso pode atrapalhar, digamos assim, o plano do Botafogo de continuar protagonista no futebol continental e brasileiro. Perfeito, mas se a gente olha também como funciona, como é o sistema dentro do futebol brasileiro, o que impede também de um treinador campeão, como ele foi, começar uma sequência ruim, muito provavelmente vai perder alguns jogadores agora que foram titulares, porque assim como o Arthur Jorge também foram valorizados. Já perdeu o Almada, né? Exato, já perdeu o Almada, Adrielson. Então, assim, pode perder ainda mais jogadores. Aí tem o Tiquinho, que pode ser negociado, entre outros jogadores, né, que podem ser negociados. O Jesus pode vir proposta. Exato, Luiz Henrique. Então, assim, pode ser que ele perca nessa janela algumas peças que o Botafogo não vai conseguir segurar, até porque, falando de negócio, se vierem propostas boas, vai negociar, vai entregar. Ele não vai ter o mesmo elenco se ele começar mal a temporada, o que garante que o Arthur Jorge, com alto salário, começando uma temporada ruim, não entregando resultados e sequência muito positiva, ele não vai ser demitido. Então, assim, é um treinador estrangeiro que já está longe de casa. A gente viu a esposa dele super carismática, parceira e tal, está aqui com ele, mas a família deles não está aqui. Então, assim, isso tudo vai pesar também para um técnico estrangeiro, de saber que é um mercado muito instável, que ao mesmo tempo que você vai ser valorizado, você pode não terminar a temporada. Então, eu não acho que seja uma decisão muito fácil de tomar, ainda mais é um treinador que já conseguiu um feito muito grande no futebol brasileiro, são títulos importantíssimos, ele está com o nome marcado na história do Botafogo, mas ele não tem garantias nenhuma de que isso vai ter sequência. Mas, Rafa, ele também não tem garantia no Catar, no México, para onde ele for. Não. 5 jogos, eu também acho que não, mas eu digo em relação à grana. Porque às vezes você vai pensar em cifra numa nova oportunidade, mesmo não voltando para a Europa, que ele estaria mais perto de casa, ele iria para o Catar, mas aí pensando em dinheiro para garantir o que para ele seria, de repente, mais importante. Muito pessoal, que no caso foi do Luiz Castro, né? As cifras falaram muito mais alto dentro de um projeto que estava muito bem sucedido
sucedido até então. Né? Então, assim, de garantia, a gente não sabe qual é a prioridade. Se é continuar num projeto que ele pode ser campeão de novo de alguma coisa, ou se são as cifras para um futebol mundial de incertezas. E aí, é claro, e acho que a Rafa trouxe um ponto muito importante, é claro que a decisão é do Arthur Jorge e isso só ele vai poder colocar lá na balança o que é interessante para ele ou não, a gente não vai interferir na escolha pessoal dele. Eu só acho que há uma dificuldade ainda dos clubes brasileiros lidarem com a contrapartida, porque demitir um treinador é muito fácil. Quando um treinador rompe o contrato, Exato. aí a gente vê como o Luiz Castro deixou o Botafogo. Teve gente levando nota de real para o estádio, chamar ele de mercenário, né? A relação ficou muito desgastada. E o que mostra essa nota oficial é que a relação parece uma relação que estava muito bonita, pelo que um entregou ao outro, porque o Botafogo também fez com que o Arthur Jorge hoje se tornasse quem ele é, porque há um ano atrás o Arthur Jorge não era do tamanho que ele é hoje, graças ao Botafogo, graças ao trabalho dele também, e o Botafogo chegou a títulos importantes. Então, espero que essa relação se mantenha, qualquer que seja a decisão dos dois lados, embora todo mundo tenha jeito de ficar chateado também. O Botafogo também gostaria que o Arthur Jorge permanecesse, enfim, vamos continuar